Então, a pergunta que, assim, como eu faço isso o tempo todo, ajudando pessoas pelo mundo todo, a ter esse discernimento. Mas muita gente diz, por que você é ateu? Por que você discorda? Por que simplesmente você nega a existência de deuses e tal? É por isso que você faz esse trabalho de enfrentamento contra o mundo espiritual. Mas o senhor, como uma pessoa acadêmica, uma pessoa polida, um técnico na área, o que o senhor tem a dizer sobre aquelas manifestações grosseiras de pessoas que entram naquele transe, acham por elas mesmas, convictas que elas estão sendo usadas como homens de Deus ou mulheres de Deus? Como é que o senhor enfrenta? Eu vou avaliar a vantagem e a perseguição de dinheiro que tem em cima disso. É pecuniário? Então esse cara é charlatão. Sim, verdade, mas eu digo os membros. Os membros que muitas quem foi os induzido? Pastores, quem foi induzido? Padres, gurus e espíritas, muitos deles, muitos, não todos, muitas vezes têm um certo tipo de tendência para o engano, de querer realmente usar e manipular essas informações. Mas os membros não. Muitos membros estão ali porque eles estão acreditando. Sim. Mas como que eles conseguem entrar nesse transe? Sim. Como que o pastor, quais são as técnicas Sim. que um pastor se utiliza para poder levar a pessoa a um tipo de surto, desvaneio, por exemplo? Desvaneio, vamos colocar assim. Tá bom. É provável que esse mal intencionado, que seria o famoso mentor, que você está me falando que é alguém que induz a uma galera maior uma situação que pode ser assimilada ou entendida como se fossem corporações, é isso, enfim. Esse cara que está fazendo isso acontecer, e isso de fato acontece. Bom, isso de fato acontece. Algumas pessoas se acham incorporadas. E como que ela chegou a esse nível? Porque ela foi para o mundo inconsciente. Por que ela foi para o mundo inconsciente? Porque esse sujeito, de uma forma inclusive maliciosa, pode ter se utilizado de elementos simbólicos que possa provocar esse transe. O transe é provocado a partir de elementos simbólicos. Por quê? Vamos devagar. O inconsciente não tem linguagem, ele não conversa verbalmente. Você é inconsciente, não conversa comigo falando. Ele não tem fala. Ele tem símbolos, ele conversa por símbolos. E quando ele... vai a porra da anotação. Daqui a pouco ele vem me ferrando, mas... mas é beleza, esse é assunto que eu dei teórico. Eu acho legal, porque são palavras-chave que o senhor traz, que é de suma importância, para a sociedade, porque você que está aí do outro lado, ouvindo, vendo todas essas coisas, muitas vezes, por ouvir eu falar, ou o Miranda falar, ou todos os outros amigos falarem, você acha que é apenas uma questão de tendência nossa. Mas aqui tem uma pessoa equilibrada na minha frente, um professor dentro dessa área, que vai explicar para você muito melhor se é a minha tendência, né? Sim. Inclusive, já deixa o like aí pra gente chegar nas 500 pessoas logo. Eu vou falar uma coisa então, tem um QR Code aí no cantinho, tá vendo esse QR Code? É só você abrir a câmera do seu celular, clicar aí, você já vai se inscrever, então faz isso aí pra gente, tá muito fácil agora. Desculpa, professor, siga. Não, eu tô gostando muito da conversa. O senhor trouxe a questão, por exemplo, de vozes e de uma comunicação, comunicação talvez intangível, simbólica. Sim. Mas o que acontece naqueles casos, tem gente com dúvida com isso. Mas o meu pastor, ele fez uma pessoa se ajoelhar e perguntou para ela qual é o nome dela, ela falou Legião, Tranca-Rua, e falou o nome da Legião, falou de onde eles vieram, e ficou para trás e se contorceu completo, falou em línguas estranhas, fonemas aleatórios, quero deixar bem claro. Vozona grossa. A vozona. Aí eu pergunto, se essa comunicação não existe com o inconsciente, como que essas pessoas conseguem produzir isso com o pastor manipulando tudo isso? Se essa pessoa for para o inconsciente, essas situações que você está falando são clássicas de um transe. Contratura muscular. Contratura. Contratura muscular, o cara fica todo travado. O olho fica branco. Falar balbuciando, falar em línguas. Por que falar em línguas? Porque a língua verbal, a língua nossa, o inconsciente não conhece. Então ele vai gerar algum balbúcio como se fosse uma língua. Isso acontece, inclusive, em algumas religiões clássicas. Muitas, inclusive no islamismo, né? Hinduísmo, né? Você entrar em transe comigo, tiver uma outra pessoa que também entra no mesmo nível de transe, eu coloco vocês dois em contato, vocês conversam em línguas. Agora, que porra de língua é essa? Nenhuma. Se você for analisar exatamente o significado, não tem sentido, mas só um pouquinho. Certo. Um entende o que o outro diz nessa língua e responde na mesma língua. Você que não entende. Então, quer dizer que é uma configuração que o cérebro estabelece de comunicação entre eles mesmos. O inconsciente, sim. Uma língua não conhecida, não falada. Não é língua. Não é um língua. balbúcio. Né? Mas o outro entende, porque na verdade o outro está lendo não pelo áudio.
Ele está lendo por uma hiperestesia dos sentidos. Eles estão interligados com a mão Aham. e com todos os sentidos aguçados, tato, visão, audição. Boa. E nessa onda, o tato dele exacerbado, ele consegue perceber mínimos estímulos musculares que podem dar sinais de alguns acontecimentos que são interpretados pelo outro. A comunicação semiótica, ela vai se dar no transe de uma forma excepcional. Nós sabemos que a comunicação semiótica já é um produto que revela, ou se revela a partir de símbolos e de signos, né? Na comunicação semiótica você não fala comigo, eu não estou falando, eu estou falando aqui com você numa linguagem, né, no vernacular clássico, mas eu poderia estar parado olhando para você e sacando você, sua forma de olhar, sua gesticulação, por que eu sou o dedo. Isso é uma linguagem semiótica. A partir desses signos eu poderia ter capacidade de interpretar o que é que você sente, o que é que você pensa. Legal. É quando você olha para outro cara e começa a adivinhar qual é a dele. Então, assim, por exemplo, desculpa, pega aí, segura bem, dá só um pause nessa sua conversa aí. Então, quando o senhor fala que existem pessoas que têm essa capacidade de olhar para o outro Sim. e fazer uma leitura Sim. comportamental delas. Sim. Então, muitos pastores em cima do púlpito, eles já, quando eles estão pregando, padres, inclusive, sei lá, mas quando eles já estão olhando de cima da nave ali, olhando algumas pessoas suscetíveis e vulneráveis, ele escolhe essa pessoa? Pode escolher, ele pode ter, vamos devagar, ele pode ter capacidade de uma interpretação semiótica do sujeito. Certo. Na maioria das vezes não tem, porque ele é ignorante. Quando ele é ignorante, ele não percebe nada disso. Então ele vai repetir um modelo que aprendeu com o par, com o parceiro, com o antecessor. E aí você vê as barbaridades. É quando ele induz ferrenhamente um comportamento no outro. Quem é você, demônio? Aí já é um lance que o cara não leu nada, ele não tem capacidade semiótica nenhuma, mas ele parte para uma incursão mais segura de obter um resultado. E a resposta que essa pessoa dá, ela tá dando essa resposta consciente? No caso, eu sou fulano de tal, sou o demônio tal. Não, se ele for pro inconsciente, isso aí é geração do inconsciente. Isso é uma fantasia do inconsciente que vai se manifestar. Mas deixa eu voltar um pouquinho naquela conversa, porque é importante. É pra gente perceber a famosa leitura semiótica. Eu poderia, você acaba de me falar que o pastor poderia, ou o pastor, qualquer pessoa, olhando para outro, pode fazer uma leitura semiótica. É verdade, né? Nós fazemos isso o dia todo. Você tem pessoas, às vezes interiorana, que olha para você, ela não tem grandes conhecimentos, daqui a pouco ela sai com uma porrada de afirmações que são razoáveis sobre você. Aquela figura que não tem um capital intelectual bom, ela consegue lhe entender, lhe interpretar, lhe avaliar de uma forma muito mais segura de que se fosse alguém intelectualizado lhe avaliando, né? O que é que essa pessoa fez? Ela fez uma leitura semiótica? Essa pessoa fez uma leitura semiótica com mais eficiência de alguém intelectualizado? Sim, porque a leitura semiótica é uma leitura inconsciente, e no inconsciente todo mundo é igual, não tem diferença intelectual no inconsciente. Todos nós aqui somos diferentes, depende dos nossos conhecimentos, nossas vontades, etc. No nível inconsciente, todos nós somos iguais. E aí, desculpe. Mas esse cara mais simples do interior, por ele ter menos consciência, assim, menos conhecimento, ele usa mais o subconsciente. Por isso ele consegue ler melhor. Ele é mais instintivo. Ele faz uma leitura semiótica mais precisa. Mais intuitivo, mas a intuição nada mais é do que um conhecimento que você tem ali. Digamos que seriam os flashes que sobem do inconsciente e faz com que eu possa perceber detalhes ínfimos que conscientemente eu não percebo de você e lhe avalio. Inclusive... Desculpe, só porque eu tenho que fechar essa porra, senão não fecha. Sem problema. Essa avaliação semiótica é feita a um nível, digamos, consciente. Eu não estou em transe, não tenho nada de transe, eu olho para você e começo a lhe sacar, começo a adivinhar. Tá bom. Se eu estiver em transe, essa leitura é muito mais eficiente. Porque no transe, meus sentidos vão ser exacerbados. Eu vou ter muito mais tato, muito mais audição, muito mais visão. E aí eu consigo perceber detalhes que conscientemente eu não percebo. Vou dar uma ideia razoável do que seria essa leitura semiótica, como ela passa despercebida da consciência. O sujeito vai viajar, entra no carro com tudo arrumado, e aí quando ele inicia na estrada, de repente ele aborta a viagem. Eu não vou mais e volta. Cismou. Que porra foi que esse cara cismou? É porque sem querer, no horizonte apareceu uma nuvem preta. E aquela nuvem preta despertou no inconsciente dele a ideia de que vinha um temporal. E aí ele aborta da viagem sem saber porque está abortando. Entendeu isso? Isso é uma leitura semiótica. A leitura semiótica não é alguma coisa que você conduz conscientemente, embora seja uma disciplina acadêmica e as pessoas aprendem e estudam a semiótica assim e pode pôr em prática de alguma forma. Mas considere que ela é instintiva, portanto ela não depende da intelectualidade para se manifestar e para ser eficiente.
Quanto mais o cara é desprovido de racionalidade, mais ele tem capacidade de leitura semiótica. Vai, meu irmão, agora é com você. Boa. Rapaz, eu fico impressionado, porque... aula demais, não, é muita muito aula. louco, né? Assim, muita gente quer ver quebra-pau, quer ver sangue, derramamento de sangue, aquela coisa toda, mas é um aprendizado muito grande, pessoal, que nós estamos tendo aqui, que o podcast Três Irmãos está trazendo essa maravilha de aula para nós, né? Porque é importante demais que as pessoas tenham consciência, e consciência acadêmica disso. Sabe, a pesquisa é séria, né? São mais de 50 trabalhos, produções, artigos que ele desenvolve, tudo com fontes muito confiáveis e boas. E sem contar com a dinâmica, a pedagogia que ele traz, né? A segurança que ele traz tudo isso. Bom, só para completar, diversas áreas dessas atividades eu fiz pesquisa de fato acadêmica usando rigor metodológico. Quer dizer, quando eu estou dizendo isso, estou dizendo que eu apliquei uma metodologia científica com todos os critérios. As pessoas falam por aí em pesquisa ou como se fosse alguma coisa fácil de entender. Não, a pesquisa é rigorosa. Você tem que saber o que está pesquisando, saber o critério metodológico que ele está, o pecuniário está em cima dele. Ele tem que saber o que ele está fazendo, né, para fazer uma investigação. Eu fiz investigações científicas utilizando metodologia rigorosa em pesquisas quantitativas ou quali-quantitativas, é um ponto importante a discutir o que é isso. Ontem um cara no esculhambando no podcast dizendo que a pesquisa não era epistemológica, não sabe nem que porra é epistemologia. É difícil, né? Aí vem pra cá falar bobagem, eu fico meio puto com isso. Mas o negócio é o seguinte, quando você faz uma pesquisa e você não consegue coletar dados, né, números, quantos por cento fizeram isso, quantos por cento fizeram aquilo, você está avaliando essa pesquisa a partir da análise de falas, situações. Essa é uma pesquisa valorativa, né? Você está no campo da valorização. Essa pesquisa é qualitativa, não é uma pesquisa quantitativa. Quando você consegue estabelecer gráficos, construir tabelas, portanto aplicar estatística, probabilidade matemática, isso é uma pesquisa científica quantitativa, mas ambas são pesquisas científicas. E ambas vão gerar epistemologia. Epistemologia quer dizer a gênese do conhecimento, é um conhecimento novo que vai aparecer, só aparece no doutorado, que é aquilo que você traz de novo. Sim. E que esse conhecimento novo, portanto epistemológico, vai gerar a partir dali novos conhecimentos. Né? Tá? O lance é que a gente precisa distinguir, antes de qualquer conversa para discutir ciência, que é o que os caras andaram falando ontem, eu fiquei meio puto, eu ia dar uma bronca nele, mas deixei quieto, até porque você não pode combater a ignorância com certa ímpeto, sim, né? Porque senão você favorece a alimentação da ignorância. Então, deixa a porra lá. Tem uma frase, Carreiro, que define isso muito bem. Quando essa galera começa a falar que não entendeu nada, você sabe que, que eles não entenderam nada, dificilmente eles vão conseguir entender a explicação. Tem uma frase milenar que fala assim: perdoa, Senhor. Eles não sabem o que dizem. Eles não sabem o que faz. Mas então, agora, uma coisa interessante, perdoa, Senhor, eu queria clarear 3 nomes, que é para esses sacana que são críticos meia boca, e até alguns que nem boca tem, que fica falando bobagem em cima do corte que os meia boca faz. E outros nem boca tem. Pois é. Aquele mais brabo, aqueles mais ignorantes, nem boca tem. Mas o que é que esses caras falam? Falam coisas que não sabem. Então, o conhecimento, você poderia dividir ele em 3 categorias. Você tem um conhecimento que ele é meramente epistemológico, aí eu vou buscar dentro de estatística, dentro de probabilidade, dentro de análise de frase, que seria uma avaliação qualitativa ou quantitativa, se eu estiver aplicando estatística. Eu posso buscar ali, portanto, conhecimento, ciência, epistemologia na mais pura expressão. Eu posso ter um conhecimento que ele fique só e restritamente em cima de valores, né? Eu avalio uma sociedade e vou querer saber por que essa sociedade se comporta assim, um assado, a partir de certo ou quais critérios. Isso eu estou fazendo um conhecimento gnosiológico. Né? Gnosiologia é um conhecimento que nasce de uma avaliação valorativa. Epistemologia é aquilo que nasce de um conhecimento mais quantitativo, mais qualitativo. Tá certo? Então, tem ainda uma outra conversa. Eu vou fazer uma pesquisa, eu não encontro nem gnosiologia, nem epistemologia. Mas eu encontro valores e mais valores, que esses valores vão ser coerentes com o pensamento coletivo, com aquilo que você percebe de percepção de vida e de mundo, com algumas falas que o antecede e o sustenta. Este tipo de pesquisa também pertence à academia, mas ela é axiológica. Eu estou trabalhando apenas com valores. Então o conhecimento seria axiológico, epistemológico e gnosiológico. Aí vem um sacana que não tem a menor ideia de que porra é essa e vai dizer
que se falou aqui ontem não é ciência. Que porra esse cara sabe sobre ciência pra estar falando? Ele acabou de não entender nada que você também falou. acabou sem entender nada agora. Né? Entendeu? Esse cara não entendeu Mas nem o que leva você ele fala. pelo menos a chacoalhar a cabeça e saber que é possível que ele esteja falando tanta merda que ele vai se mancar. Já é um bom negócio. Não é, meu compadre? Por favor, Muito sua bom, palavra muito bom. eu cortei. Bom, é o que eu disse para o senhor anteriormente. O meu embate, na verdade, não é com a ciência, não é com a produção científica. O meu embate são contra cafajestes, Sim. gente de Sim. alta periculosidade que se utilizam da fé Sim. e se utiliza do mau conhecimento Sim. cognitivo, Sim. né? Não tem conhecimento algum de psicologia e de metodologia, aí se utiliza da fé das pessoas para dizer que existe o Deus A, o Deus B que está falando comigo, mas para isso é necessário que realmente eu preciso disso, eu preciso daquilo da sua parte, entende? Agora, uma coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor é o seguinte, através da hipnose, é necessário que você consiga seduzir pessoas para a sexualidade. Por exemplo, eu vejo muitos... Compadre, desculpe. Desculpe, vá. Por exemplo, eu vejo muitos pastores, até mesmo líderes religiosos diversos, se utilizando, infelizmente, de pessoas que parece que elas estão conscientes, né? Por exemplo, um caso um marco na sociedade, o caso João de Deus. Né? O João de Deus e muitos outros pastores que anonimamente até esse dia continuam a praticar essas coisas. Então, assim, é possível utilizar essa prática da hipnose para levar as pessoas ao transe e para levar a sexualidade às pessoas? Como assim? Por exemplo, a mulher, eu consigo hipnotizar a mulher para transar comigo, por exemplo. Consigo hipnotizar um homem para poder ter relações sexuais comigo. Você está entendendo mais ou menos? Então, assim, pastores que são homossexuais e que não têm muito tato de conversar, mas ele hipnotiza a pessoa. Entende? E nessa hipnotização, ou através de uma linguagem que consegue penetrar a tal pessoa sem que ela perceba e induzi-la a sexualidade, entendeu? Mas eu acho que seria uma hipnose popular para fazer isso. Não, é mais para saber se isso é possível, né? Aí tem que saber dele agora. A primeira conversa por todas as teorias razoáveis que existem sobre hipnose, todas elas afirmam que eu não posso lhe induzir a produzir uma ação que seja absurdamente contrária a seus valores morais. Aí fudeu. Porque, enfim, eu não posso induzir você a ser um criminoso se você não tiver tendência a isso. Eu estou dizendo isso não é minha falha, é a fala de César Lombroso, que é um pesquisador italiano que deitou e rolou em cima disso aí. E vários outros. Mas, em resumo, eu não posso lhe induzir a fazer aquilo que você não tenha, pelo menos, uma predisposição a fazer. Agora, eu posso lhe seduzir a ponto que você vai aderir ao que eu estou querendo, porque há uma tendência latente. Não necessariamente porque eu corrompi seus valores. Entendemos isso? Entendemos. Perfeito. Então, não há essa da corrupção absurda, da inconsciência do sujeito. Aí eu volto a um tema que é grandioso, que é mais complexo de se discutir, que é o famoso superego, né? A gente vai entender um pouco a mente. Uma linguagem mais freudiana, né? Entender um pouco a mente. Ontem teve um sacana que disse que minha base teórica é só Freud. Se ele soubesse um pouquinho de Freud, ele não falava uma merda dessa que ele falou ontem. Eu estou dizendo especificamente para ele. Não, eu tô vendo aqui, tem algumas pessoas comentando, dizendo que... Eu não sei por que essas pessoas fazem esse tipo de comentário, entende? Mas dizendo que eu tenho que jogar pesado. Eu não tô vendo nada aqui. Eu acabei de falar. Você não a gente tá num debate aqui. Não é, entenda, você pessoal. Não é meu inimigo. Não, de maneira nenhuma. E nem adversário. Pois é. A gente tá tentando enriquecer a conversa pra vocês. Porque o que eu tô vendo aqui da parte dele, eu tô concordando em 100%. De verdade. Eu falo pra vocês aí, concordando em 100%. O cara tá sabendo o que ele tá dizendo. Eu vou também lhe dar um troco, sem nenhuma tentativa de seduzir. O que você tem como bandeira, eu concordo plenamente. Se você quer combater o falso religioso, o cara que é aproveitador da consciência dos outros, o cara que tira vantagem em cima da fé, né, que esse cara é um filho da puta, que você tem que combater e contestar, eu aperto sua mão e luto junto. Então eu não sou seu inimigo. O que a gente está discutindo aqui, quais as possibilidades explicativas que existem para um devaneio desse. Isso. Né? É isso que está acontecendo aqui. O que a galera não está captando desde o início é que é o seguinte, o que o Jason prega ferreamente, que é um combate contra a manipulação da mente das pessoas e que as pessoas muitas vezes não sabem que estão sendo manipuladas, a gente tem talvez um dos maiores professores do mundo sobre o assunto aqui, que é o senhor, né, que entende profundamente isso, que está mostrando pro Jason que tudo que ele enxerga é comprovado cientificamente.
Sim. Que tem estudo que prova isso. E tem como uma que acontece? tem Não uma é, antecedência. manipulou, não. Tem uma introdução, tem um arquétipo que foi puxado nesse Eu momento. recupero